num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. O véu da morte paira sobre a humanidade, surge uma esperança que transcende a sepultura. Nos corações dos crentes, há a certeza de que a morte não é o fim, mas sim o início de uma nova vida. Como afirmado em 1 Coríntios 15:20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Apesar da inevitabilidade da morte, os crentes se apegam à promessa da ressurreição dos mortos. Eles confiam na palavra de Jesus em João 11:25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A morte é vista como o último inimigo a ser vencido, e a ressurreição é a garantia da vitória final sobre ela. Como declarado em 1 Coríntios 15:54, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. A ressurreição dos mortos traz consigo a esperança da vida eterna. Os crentes aguardam o dia em que serão reunidos com seus entes queridos e estarão para sempre com o Senhor. Como afirmado em 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A ressurreição dos mortos traz consigo a transformação do corpo mortal em um corpo glorificado. Como declarado em 1 Coríntios 15:42 e 44, assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ou ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Há corpo natural, e há corpo espiritual. A ressurreição dos mortos é vista como um triunfo sobre o poder do sepulcro. Como declarado em Apocalipse 1:18, Eu sou o que vivo, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Diante da realidade da ressurreição dos mortos, os crentes encontram uma esperança renovada em meio à dor da perda. Eles se consolam com a certeza de que seus entes queridos estão agora na presença do Senhor, aguardando o dia da ressurreição. Como afirmado em 1 Tessalonicenses 4:18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. A ressurreição dos mortos é vista como o cumprimento da promessa de Deus de redenção e restauração. Como declarado em Apocalipse 21:4, Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. A ressurreição de Cristo é vista como o prenúncio e a garantia da ressurreição dos mortos. Como afirmado em 1 Coríntios 15:20, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição dos mortos traz consigo a certeza da esperança que temos em Cristo. Como declarado em 1 Pedro 1:3, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A ressurreição dos mortos é vista como a consumação da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Como declarado em 1 Coríntios 15:57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, diante da perda e do luto, os crentes encontram consolo e esperança na promessa da ressurreição dos mortos. Como afirmado em 1 Tessalonicenses 4:13, e não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. A ressurreição dos mortos é vista como uma manifestação do poder de Deus para trazer vida do que está morto. Como declarado em Romanos 4:17, e como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos, e chama as coisas que não são como se já fossem. A ressurreição dos mortos é vista como a pedra angular da fé cristã, que confirma a veracidade das promessas de Deus.
Como afirmado em 1 Coríntios 15:14, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Diante das incertezas e tribulações deste mundo, a ressurreição dos mortos permanece como a grande esperança da Igreja. Como afirmado em Filipenses 3:20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A ressurreição dos mortos inclui tanto os justos quanto os injustos, como retratado em Apocalipse 20:12 e 13. Nesse julgamento final, todos serão levantados e comparecerão diante do trono branco de Deus para prestar contas de suas vidas. No julgamento final, a justiça de Deus será revelada de maneira plena e perfeita. Nada escapará ao seu escrutínio, e cada pessoa será julgada de acordo com suas obras, como declarado em Apocalipse 20:12, e vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqueles cujos nomes não são encontrados escritos no livro da vida enfrentarão a condenação eterna. Eles serão lançados no lago de fogo, a punição final para os que rejeitaram a Deus e escolheram viver em rebelião contra Ele, conforme retratado em Apocalipse 20:15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para os justos, a ressurreição é um momento de triunfo e glorificação. Eles serão recebidos na presença de Deus e desfrutarão da vida eterna em sua presença. Como afirmado em Apocalipse 21:3 e 4, ouvi uma grande voz do céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Com a ressurreição dos mortos e o julgamento final, a redenção completa da criação será realizada. Todas as coisas serão renovadas e restauradas em Cristo, e Deus será glorificado em tudo. Como afirmado em Apocalipse 21:5, vi o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Após o julgamento final, os justos habitarão na Nova Jerusalém, a cidade santa preparada por Deus. Lá, eles desfrutarão da comunhão perfeita com Deus e uns com os outros, como descrito em Apocalipse 21:2, vi eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Na presença de Deus, os justos participarão da adoração eterna diante do seu trono. Eles louvarão e glorificarão a Deus para sempre, como descrito em Apocalipse 22:3, e ali não haverá mais maldição, mas o trono de Deus e do Cordeiro estará nela, e os seus servos o servirão. Na Nova Jerusalém, não haverá mais sofrimento, dor ou tristeza. Deus enxugará todas as lágrimas dos olhos de seu povo, e eles viverão em paz e alegria para sempre, como prometido em Apocalipse 21:4, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Com a ressurreição dos mortos e o julgamento final, todas as promessas de Deus serão cumpridas. Seu plano de redenção será realizado plenamente, e seu povo desfrutará da plenitude da vida eterna em sua presença. Como afirmado em Apocalipse 21:7, aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. À medida que o dia do julgamento se aproxima, a humanidade é chamada à reflexão e ao arrependimento. Cada indivíduo é confrontado com suas escolhas e ações ao longo da vida, preparando-se para prestar contas diante do tribunal divino. No grande dia do julgamento, diante do trono branco, cada pessoa comparecerá perante Deus para ser julgada por suas obras. Não haverá escapatória ou ocultação diante da onisciência divina, e cada detalhe da vida de uma pessoa será revelado. Os livros serão abertos, e as obras de cada indivíduo serão examinadas minuciosamente. Nada passará despercebido diante dos olhos de Deus, e cada ação, palavra e pensamento serão levados em consideração no juízo final. O julgamento final será caracterizado pela perfeita justiça de Deus. Ele não mostrará favoritismo ou parcialidade, mas julgará cada pessoa de acordo com a verdade e a retidão.
Sua justiça será imparcial e imutável, refletindo sua santidade e soberania. Aqueles cujas obras são encontradas em desacordo com a vontade de Deus enfrentarão a condenação eterna. Eles serão separados da presença de Deus e lançados no lago de fogo, onde experimentarão o tormento eterno em completa separação do amor e da graça divina. Os justos, por outro lado, serão recompensados com a vida eterna na presença de Deus. Eles desfrutarão da plenitude da comunhão com o Criador e experimentarão a alegria e a paz que excedem todo entendimento. Sua fidelidade e serviço serão reconhecidos e recompensados na plenitude do reino de Deus. Com o julgamento final, chega ao fim a história da humanidade neste mundo presente. Todos os eventos e acontecimentos, desde a criação até o julgamento, serão reunidos em um plano divino perfeitamente executado. O propósito eterno de Deus será plenamente realizado, e sua glória será revelada em toda a terra. Após o julgamento final, a eternidade se desvela diante da humanidade. Aqueles que foram justificados por sua fé em Cristo desfrutarão da comunhão eterna com Deus, enquanto os ímpios enfrentarão a condenação eterna. A eternidade se estende diante de cada pessoa como uma realidade inescapável e decisiva. Com o julgamento final, a redenção de toda a criação será completada. O plano de Deus para restaurar tudo o que foi perdido pelo pecado será realizado, e sua glória encherá toda a terra. O mal será derrotado, e a justiça e a paz reinarão para sempre no reino de Deus. Diante da realidade do julgamento final, a humanidade é chamada à preparação espiritual. Cada pessoa é instada a examinar sua vida à luz da verdade eterna e a buscar a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. O tempo é agora para arrepender-se e voltar-se para o Senhor antes que seja tarde demais. Aqueles que rejeitaram a Deus lamentarão sua decisão quando enfrentarem o julgamento final. Suas vidas serão testemunho de sua rebelião e pecado, e eles experimentarão a plena realização das consequências de suas escolhas. Não haverá mais oportunidade para arrependimento, e sua condenação será eterna. Os justos, por outro lado, aguardam com esperança o dia do julgamento final. Eles confiam na promessa de Deus de salvação e vida eterna em Cristo Jesus e aguardam com alegria a recompensa que lhes está reservada no reino dos céus. Sua fé os sustenta enquanto enfrentam o dia da prestação de contas diante de Deus. Diante da iminência do julgamento final, a mensagem do Evangelho ressoa mais forte do que nunca. A humanidade é chamada a arrepender-se de seus pecados, crer no Senhor Jesus Cristo e encontrar perdão e salvação em seu nome. O convite para entrar no reino de Deus é estendido a todos os que ouvem e respondem ao chamado do Espírito Santo. No momento do julgamento final, toda a verdade será revelada. Não haverá mais lugar para enganos, falsidades ou desculpas. Cada pessoa confrontará a realidade de sua vida diante do tribunal divino. O julgamento final destacará o peso das escolhas feitas ao longo da vida. Cada ação, palavra e pensamento terão consequências eternas, refletindo a natureza e o caráter de cada indivíduo. Apesar da severidade do julgamento final, a misericórdia de Deus ainda estará presente. Seu desejo é que todos se arrependam e encontrem perdão em Cristo, mesmo na hora derradeira. O julgamento final será caracterizado pela justiça perfeita de Deus. Ele julgará cada pessoa de acordo com a verdade e a retidão, sem favoritismos ou parcialidades. No julgamento final, haverá uma separação definitiva entre os justos e os ímpios. Cada um seguirá para seu destino eterno com base em sua relação com Deus e suas escolhas durante a vida terrena. Mesmo diante da iminência do julgamento final, ainda há tempo para o arrependimento. A humanidade é convidada a voltar-se para Deus, abandonar seus pecados e buscar a salvação em Cristo Jesus. Para os justos, o julgamento final marcará o fim de todo sofrimento e dor. Eles entrarão na plenitude da vida eterna na presença de Deus, onde não haverá mais lágrimas, tristeza ou morte. Aqueles que perseveraram na fé até o fim serão recompensados com a coroa da vida no julgamento final. Sua fidelidade será reconhecida e celebrada diante de toda a criação. O amor de Deus triunfará no julgamento final, oferecendo perdão e salvação a todos os que se voltarem para Ele de todo o coração. Sua graça redentora será manifestada em toda a sua glória. No julgamento final, as Escrituras serão cumpridas em sua totalidade. Cada profecia, promessa e advertência serão confirmadas diante dos olhos de toda a humanidade.
Finalmente, no julgamento final, a glória de Deus será plenamente revelada. Sua justiça será exaltada, sua misericórdia será demonstrada e seu amor será eternamente celebrado por todos os que o adoram. Como afirmado em Apocalipse 22:12, e eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Os justos serão recompensados com a vida eterna na presença do Senhor, conforme prometido em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que todos nós possamos fazer uma escolha sábia enquanto aguardamos o dia do julgamento final, buscando viver em retidão e servir ao Senhor com todo o nosso coração. Que a esperança da vida eterna nos inspire a viver com fé, amor e obediência, enquanto aguardamos o retorno glorioso de nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Gostou da nossa reflexão de hoje? Não esqueça de se inscrever e de deixar o seu like para mais.